Paz do Senhor, amados, a nossa reflexão para este dia se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, até o versículo do 1 ao 4. Amém? Eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações neste dia, e foi esta a palavra que veio à minha mente, ao meu coração, para estarmos juntos meditando na palavra do Senhor. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Só a parte A deste versículo. Amém, meus amados? Aqui nós vemos algo extraordinário, quando Deus escolhe Abraão para fazer dele o pai de uma grande nação. Quando Deus escolhe Abraão para fazer dele aquele a quem ele faria conhecido em toda a terra, através do qual sairia a grande nação de Israel, do qual sairia o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amados, Deus não faz nada sem propósito. Não há nada que Deus não tenha um propósito, um objetivo. Deus usa meios e circunstâncias para realizar os seus planos. Deus não faz as coisas aleatoriamente. Deus não faz as coisas superficialmente. Deus não faz as coisas com coincidências. Para começar, eu não acredito em coincidências. Eu acredito em providências, em projetos, em planos de Deus. Seja o que vier à nossa vida, tudo tem um propósito, tem um objetivo. Até as coisas ruins que muitas das vezes acontecem a nós, na maioria dessas coisas ruins são as nossas escolhas, mas até nisso Deus usa para um propósito. Amém? E Deus então escolhe Abraão para fazer dele uma grande nação, o pai de uma grande nação. E o Senhor ainda diz mais assim, que nele seria bendito ou bendita todas as nações da terra. Olha que coisa maravilhosa. Porém, meus amados, começando do primeiro versículo, o Senhor diz assim, a palavra diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O Senhor pede algo muito difícil, principalmente para o povo de antigamente, que eles tinham as raízes familiares, a árvore genealógica, genealógica, acho que é esse o nome, muito viva. Eles mantinham a tradição, de que, inclusive, os pais, os homens faziam questão de casar com mulheres que davam muitos filhos, porque dali eles teriam descendentes. E para esses descendentes, eles passariam tudo aquilo que eles foram. Era a cultura dos homens passar isso para os filhos. Então, de repente, Deus chega para Abraão e diz: sai da casa do teu pai. Já algo difícil, Para quem tinha tradições, para quem vivia um tempo bem diferente do que é hoje, que nós vemos que já não há mais respeito nem conservação familiar, não há mais
aquele apego familiar. Na maioria das famílias não existe mais aquela, como eu posso dizer, o interesse de manter a família unida, né? Hoje já não vemos isso. Mas o Senhor pede aqui para Abraão, porque Deus tinha algo muito grandioso, um propósito tremendo. Então o Senhor pede para Abraão: sai da casa do teu pai, né? Sai da tua terra, das suas raízes, sai daquilo que é teu, sai da casa do teu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. É difícil, amados, deixar a casa do pai, sair da sua terra, das suas raízes, do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, né? Onde você nasceu e se criou, você cresceu, ali você se tornou alguém e de repente Deus diz: deixa tudo, sai do conforto da sua casa, da casa do seu pai, do conforto familiar e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha ideia do que viria pela frente. Apenas ele creu na promessa do Senhor. O Senhor disse: vá que eu vou te mostrar. O Senhor não mostrou com antecedência não, Abraão, está aqui o mapa. Não, o Senhor não mostrou um mapa para Abraão e disse: olha, vá por esse caminho, vá assim, assim, e eu vou te dar essa terra. Não, o Senhor disse: vá para uma terra que eu te mostrarei. Era futuro, Deus ainda ia mostrar. É uma questão de fé, é um posicionamento de fé. Sabe, receber uma palavra dessa magnitude, dessa grandeza, sabe, e atender, porque vem da parte de Deus. É grande demais, é extraordinário. E far-te-ei uma grande nação. Outra coisa interessante. Abraão tinha sua esposa Sara, né? E Sara não tinha filhos, não podia dar filhos. Então, outra coisa que parecia impossível aos olhos humanos, né? Uma mulher estéril dar filhos. E Deus promete a esse homem ser pai de uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Aleluias. E tu serás uma bênção. Amados, aí o último versículo diz: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Abraão ouviu a convocação de Deus, ouviu as diretrizes de Deus, ouviu as promessas de Deus e ele creu em seu coração. Ele recebeu. E o versículo 4 diz: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Abraão pegou a sua esposa, seus bens, né? O que ele tinha. Também vemos que de quebra, e na continuação do texto, vai o sobrinho Ló junto, mas a promessa, o chamado era para Abraão, e nós vemos lá na frente que eles rompem e vai cada um para um lado. Mas, amados, nós vamos nos deter aqui nesse chamado, nessa convocação e no posicionamento de Abraão. Vamos tomar como exemplo para nós. Quantas das vezes Deus nos pede coisas tão simples, tão fáceis, como abandonarmos o pecado, deixarmos alguma coisa que Ele não quer. O Senhor quer nos direcionar para fazermos algo na sua obra. O Senhor tem algo para que nós possamos fazer. Deus, Ele de alguma forma quer também posicionamentos nossos. O Senhor sempre está falando conosco, nos direcionando, nos dando diretrizes. Mas será que nós temos tido a sensibilidade de como Abraão ouviu o Senhor e atendeu o Senhor e obedecer ao Senhor? Talvez ninguém tenha recebido um convite como Abraão teve, de deixar sua parentela, sua terra e ir para outro lado. Abandonar tudo, né? Ir para um lugar sem destino. Um lugar sem mapa, um lugar sem, hoje é GPS, né? Sem GPS. Será que nós seríamos capazes de fazer como Abraão? Fazer como o Senhor disse, atender esse convite tão extraordinário, mas ao mesmo tempo tão, como eu posso dizer,
obscuro aos nossos olhos, porque é sair no escuro, né, amados? Possamos dizer assim. De difícil compreensão, um convite desse. Será que estaríamos dispostos a pagar o preço da obediência? Nós conhecemos toda a história de Abraão, sabemos tudo o que aconteceu no percurso, mas ele chegou na terra que o Senhor prometeu, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. O Senhor Deus deu para Abraão, ele tomou posse dessa terra. Era terra de vales, de campinas, de montanhas, de desertos, mas terra frutífera e abençoada. Depois que o povo, Jacó e seus filhos foram para o Egito, essa terra caiu em mãos estranhas, os cananeus, os jebuseus e por aí vai, essa turma toda, e eles tiveram depois então que lutar para reconquistar. Mas Deus deu essa terra a Abraão. Aleluias. Amados, tudo porque Abraão obedeceu, Abraão atendeu ao convite do Senhor. Há uma vida próspera e abençoada, mas a partir de uma renúncia. O que será que Deus tem pedido para nós renunciarmos? O que será que Deus tem pedido para você renunciar? O que Deus tem pedido para você deixar para trás por algo extraordinário, maravilhoso e até obscuro aos teus olhos? Não está claro, mas foi Deus quem falou, foi Deus quem prometeu, foi Deus quem chamou, foi Deus quem fez promessas. Você está pronto a atender ao chamado do Senhor? Está pronto a atender esse convite do Senhor, a obedecer essa ordenança do Senhor, a crer nas promessas maravilhosas que Ele tem, que Ele traz junto com o convite? Aleluia. Deus chama, Deus pede a Abraão para sair, mas Deus também faz promessas extraordinárias. Abraão, sai da tua terra, sai do teu povo, sai do meio dos teus, sai da tua terra de conforto, mas eu vou fazer de você pai de grande nação. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha que coisa extraordinária. Tudo isso através de uma atitude de Abraão, uma atitude de obediência. Que tenhamos Abraão como exemplo de fé, de obediência. Que possamos atender ao chamado do Senhor, aquilo que Ele tem colocado diante de nós. E o Senhor tem feito promessas e muitas das vezes nós não temos obedecido. Queremos receber as bênçãos, queremos receber as promessas, mas não queremos obedecer. Não queremos renunciar, não queremos deixar para trás aquilo que Ele nos manda deixar. Então, amados, mudemos de posição. Atendemos ao chamado do Senhor, à convocação do Senhor. Atendamos, obedeçamos e creiamos, mesmo que seja uma fé cega. Mesmo que não esteja vendo nada, creiamos, porque o Senhor é fiel para fazer nas nossas vidas como fez na vida de Abraão. Amém? Fiquemos com essa reflexão. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Assim como Ele foi com Abraão, é comigo e é com você. Amém?